Meu nome é Luiz Carlos da Rocha, eu tenho 54 anos. Nasci em Curitiba em 1959, sou filho do Expedito Oliveira da Rocha e da Dona Maria do Carmo da Rocha. Dois pernambucanos que vieram para Curitiba no início da década de 50, inicialmente com a pretensão de trabalhar e continuar a família aqui, porque o casal já tinha 3 filhos nessa época. Ele trabalhando na construção do Centro Cívico, no prédio do Tribunal de Justiça, que hoje se chama Palácio da Justiça, em Curitiba. Dessa obra, ele passou a trabalhar na Estearina, que era uma indústria química em Curitiba, e a militância dele no Partido Comunista Brasileiro, que já tinha se iniciado ainda no Nordeste, fez com que ele se transformasse, com o tempo, no presidente do Sindicato das Indústrias Químicas de Curitiba. E também essa militância dele no partido transformou em primeiro suplente de vereador pelo PTB em Curitiba. Isso já no final dos anos 50, começo dos anos 60. Era uma figura que tinha uma atuação muito forte, muito marcante, segundo os depoimentos de pessoas que conviveram com ele na ocasião, muito combativo, um líder sindical muito combativo. E em 1964 veio o golpe, em final de março, e ele fugiu de Curitiba, da rua, do local de onde ele estava. Ele já, quando soube do golpe, foi embora de Curitiba. Ele já tinha também a expectativa de que algo pudesse acontecer, algo dessa natureza. Havia dentro do PCB uma discussão muito intensa na ocasião sobre o momento em que o partido estava vivendo, o momento em que o país estava vivendo. Havia quem dentro do PCB defendesse a tese de que o partido estava muito próximo do poder. O Prestes era uma figura de expressão nacional, uma liderança importante. O governo João Goulart era um governo de muita abertura, e o partido tinha uma expectativa de ter uma participação mais significativa no processo político brasileiro. O golpe interrompeu isso. O Expedito era uma daquelas figuras que dentro do partido advertia para o perigo que a democracia estava correndo no Brasil. Ele narra isso, e eu conversei com outras figuras que conviveram com ele que confirmaram isso, esse comportamento dele de crítica, inclusive a figura do Prestes na ocasião, que se colocava como já sendo uma alternativa de poder. Em reuniões do partido, da direção nacional, inclusive o Expedito era da direção nacional do partido, ele criticava essa postura da liderança mais importante do partido, que era o Prestes, e também criticava essa ideia no partido de que o partido estava prestes a ter uma ascensão, se não ao poder, pelo menos maior ao poder. E o Expedito era muito desconfiado com essa situação toda. Então, quando teve o golpe, ele desapareceu, fugiu, entrou num carro e foi parar em Itaúna do Sul, no norte do Paraná, adiante de Paranavaí, porque lá em Itaúna do Sul era onde residia o irmão dele, Manuel Caetano Ferreira, que era o irmão mais velho do Expedito, com quem ele veio para o Paraná. Era uma figura que ele tinha uma relação de muito carinho, de muita proximidade, de muita consideração. Diria que era o irmão preferido dele. E lá de Itaúna do Sul ele reorganizou a vida dele, trocou de identidade, porque ele, quando estava em Curitiba, tinha uma figura aqui de um cartório de um tabelionato, que era amigo dele, e essa figura, de alguma maneira, deu para ele aí cerca de 4 ou 5 formulários de certidão de nascimento preenchido, carimbado, era só preencher. Ele preencheu uma dessas e mudou de nome, passou a se chamar Tibúrcio Melo. E toda a trajetória dele a partir de 1965 foi como Tibúrcio Melo, até 1979, quando ele foi anistiado e voltou o nome original de Expedito Rocha. Ele
permaneceu militando internamente no país, nunca saiu do país nesse período. Com esse nome novo, com essa identidade nova, ele passou a militar como dirigente do partido, ajudando a organizar o partido em vários estados brasileiros, percorreu o Brasil a serviço do Comitê Central do partido. Em meados dos anos 70, 74, 75, ele foi designado pelo partido para administrar uma fazenda do PCB na cidade de Miranda, no Mato Grosso. E lá ele se tornou uma figura próspera, um fazendeiro próspero, com conta no Banco do Brasil, uma figura bem relacionada na comunidade local. E essa fazenda servia para arrecadar recursos para o partido e também tinha a finalidade de servir de abrigo de companheiros que estavam em situação de dificuldade, precisavam sair do país ou mesmo se esconder. Isso durou até que alguém foi preso no Sul e informou a polícia que tinha essa fazenda lá no Mato Grosso. Então ele, nesse período, foi a única vez em que o Expedito foi preso durante todo o regime militar. Ele foi preso em 1975. Foi transferido para São Paulo, ficou um período de cerca de 90 dias, 4 meses na prisão, e em função do tratamento que ele recebeu, ele apareceu um fungo na garganta e esse fator, mais o tratamento da prisão, duro lá em São Paulo, ele ficou pesando 35, 36 quilos. E nesse período já havia dificuldades, com denúncias de mortes com tortura, e com o receio de que ele morresse em São Paulo, lá nas dependências do DOI-CODE, ele foi transferido para Miranda, devolveram ele para Miranda. Em Miranda ele teve a ajuda de uma figura que se tinha se tornado amigo dele em Miranda, que era um cidadão lá, que era dono do hospital local da cidade, e era da Arena. E tinha se tornado amigo dele porque o Expedito era um jogador de baralho exímio. Ele era um extraordinário jogador de baralho. Um tempo da vida, inclusive, ele viveu do jogo nas barcaças do Rio São Francisco, antes de vir para o Paraná. E era o parceiro de baralho. E esse cidadão descobriu que ele estava preso no quartel, passando muita dificuldade com a saúde, foi até o quartel, fez uma confusão, dizendo, olha, isso é um absurdo, esse cidadão é meu amigo, não tem nada de comunista, é dono da fazenda tal lugar, e enfim, ele conseguiu retirar o Expedito do quartel, levou para o hospital, cuidou do Expedito, e quando o Expedito estava bom, ele disse, olha, vai embora, porque a minha mentira deve demorar pouco tempo. E o Expedito saiu de lá e trocou de nome novamente, assumiu uma nova identidade, daí como Tadeu França. E ficou como Tadeu França até 1979, quando foi anistiado. E nesse período ele voltou, de 75 a 79, ele voltou a militar o partido, a servir a direção nacional do partido, fazendo o trabalho que ele já fazia, de dar assistência a municípios, estados, enfim, viajar ao Brasil, cuidando da organização do partido. Foi anistiado em 79 e em 79 ele voltou para Curitiba. Já no final de 79, começo dos anos, eu não me lembro bem se era 79 ou 80, mas isso também já era o trabalho do Comitê Brasileiro de Anistia. Aqui em Curitiba tinha um muito atuante, que era presidido pelo Marcelo Jugend. Eu participei de várias reuniões nesse comitê, porque eu já estava em Curitiba nessa época. Após o golpe, a minha família mudou para o norte do Paraná, fui morar em Paranavaí, e fiquei em Paranavaí até 79, começo de 79, voltei para Curitiba para fazer cursinho. E no final de 79, começo de 80, o Expedito voltou para Curitiba. Recebemos ele aqui, com solenidade da rodoviária e tal, e ele reassumiu a identidade original de Expedito Rocha e passou, naturalmente, a militar, agora publicamente, no partido,
porque embora a ditadura ainda não tivesse terminado, já se podia ter algum nível de militância mais aberta, apesar dos comunistas do PCB estarem todos filiados e militando no MDB e depois no PMDB. Em Paranavaí, no segundo grau, já comecei a ter alguma noção de política, muito por influência do Expedito, que de tempos em tempos ia até Paranavaí visitar a família, e aí a gente tinha uma convivência. Nesses períodos eu me lembro muito, quando criança ainda, da figura do Alencar Furtado, que ia na minha casa em Paranavaí conversar com o Expedito e tal, e essa coisa toda gerou muita influência, e eu acabei, já quando ingresso no segundo grau, já interessado na política, lendo muito e procurando entender as coisas. Quando chego para fazer cursinho, embora tivesse o compromisso de fazer o cursinho e passar no vestibular, cumprindo uma tarefa do Expedito, que ele se repetia reiteradamente, desde que a gente em casa começou a ter alguma compreensão, que era absolutamente fundamental ter uma universidade, ter um diploma, ter escola, ter educação. Esse foi um valor que ele impregnou em todos nós lá em casa. Ele tem 5 filhos, os 5 fizeram o curso universitário. E essa vinda minha para Curitiba, então eu comecei a ter os primeiros contatos aqui com o pessoal do CBA, que era gente do partido, me lembro bem da Aldir Isidoro, Marinalva, Marcelo Jugend, várias figuras, Otávio Barbosa, várias figuras do partido que naquele tempo já trabalhavam na organização do partido. E aí eu comecei a militar mais também no partido, diretamente organizado no partido. Passei no vestibular em São Paulo, fiz o primeiro ano da Faculdade de Direito em São Paulo, já militando no partido, no movimento estudantil, UNE, UP, PCB, e também no PMDB, que veio logo em seguida a fusão do PMDB com o PP, e o PMDB se transformou de MDB em PMDB. E essa foi a nossa militância. Isso foi uma decisão que o partido tomou historicamente lá atrás, logo depois do golpe, de fazer a resistência à ditadura pela via institucional, utilizar os mecanismos institucionais para combater o regime militar. E, portanto, se afastando da opção da guerrilha, da luta armada. Isso foi uma decisão que se mostrou correta, que se mostrou acertada do partido, tanto que no final todos os setores que haviam saído para fazer guerrilha, luta armada, acabaram indo militar no leito do MDB. E a guerrilha foi derrotada, e quem sobreviveu acabou optando por essa via. Com a redemocratização, cada um seguiu o seu caminho, né? O PT foi se organizar, o Brizola foi se organizar com o partido dele, enfim, cada um foi seguindo. Nós, os comunistas, continuamos no MDB até 1985, quando finalmente o partido foi legalizado e pôde participar das eleições. Aqui em Curitiba, nós apresentamos uma chapa para disputar a prefeitura, com o Marcelo Jugend como candidato a prefeito e a Marinalva Gonçalves como vice. Nós retiramos a candidatura no meio da campanha, porque o objetivo era só mostrar, fazer com que a população tivesse algum nível de informação sobre o programa do partido. E na retirada da candidatura teve um incidente interessante, porque havia uma combinação com a campanha do PMDB. Essa campanha do PMDB era o Requião, que era o candidato, mas aí tinha o governador, que era o Zé Richa, tinha outras figuras do PMDB que costuraram esse acordo. A ideia era o partido lançar um candidato, expor o programa durante um tempo na televisão e depois retirar a candidatura e apoiar o Requião. Quando o partido fez isso, retirou a candidatura para apoiar o Requião, alguém do PMDB, dizem que relacionado das relações do Requião, foi até a televisão e roubou a fita, de tal maneira que naquela noite o programa, com a retirada da candidatura do Marcelo, não foi ao ar,
porque esses setores do PMDB avaliavam que o apoio dos comunistas ao Requião naquela circunstância seria prejudicial. Houve até uma declaração do Requião de rejeição desse apoio, insinuando que os comunistas estariam a serviço do Jaime Lerner, mas isso ficou esclarecido porque teve uma intervenção pronta do governador José Richa na ocasião, dizendo que o apoio dos comunistas era bem-vindo e que aceitava de bom grado, apoio de gente correta, de gente séria, de gente combativa, que lutou com ele durante a ditadura pela democracia. No mesmo sentido, teve manifestações do Euclides Scalco, do Álvaro Dias, que era senador na ocasião, de tal modo que isso ficou superado. Mas foi um episódio singular, que mostra um pouco desse oportunismo eleitoral que ainda hoje permeia o PMDB. Bom, a partir daí o partido se legalizou, assumiu a sua própria face como força política e militou, uma experiência que não foi bem, não deu certo, porque o PT, de maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente, muito mais competente, conseguiu ocupar o espaço pela esquerda e, de certa forma, impediu que o PCB pudesse aparecer como força importante da esquerda brasileira, eleitoralmente falando. Então, foi essa experiência que eu tive, que eu vivi, e até 85, então, eu diria que essa fase é a fase que formou, que consolidou, que delineou o alicerce do que é o Brasil hoje. Porque esse período de 83 a 86 foi o período em que as forças democráticas puderam se organizar para participar do processo constituinte, para a elaboração da Constituinte em 88, que é a Constituição que nós temos hoje, que criou um programa constitucional que orienta a sociedade brasileira, que criou obrigações para o Estado brasileiro no sentido de combater, erradicar a miséria, a desigualdade, a discriminação, todas essas conquistas que nós temos no Brasil hoje, eu reputo que são resultado direto do programa constitucional que o Constituinte brasileiro estabeleceu em 1988. Então, se o Brasil hoje é um país melhor, é resultado direto dessas obrigações que o Constituinte criou em 88 para o Estado brasileiro, que possibilitou que a sociedade, que as forças de esquerda, democráticas, as forças populares pudessem se organizar, lutar e obter todos os avanços que hoje nós temos, que poderemos ter muito mais em função desse instrumento extraordinário que a sociedade brasileira tem, que é a Constituição Federal. Rocha, só para a gente entender de uma forma mais didática, quando você passa a ter uma militância orgânica no Partido Comunista Brasileiro? A militância orgânica no Partido Comunista Brasileiro passa a ser a partir de 89. Eu tinha militância em Paranavaí... 79 ou 89? Desculpe, 79. Eu, até 78, morei em Paranavaí. Tinha militância, mas não era orgânica. Eu tinha essa proximidade, tinha informações, tinha leitura, participava da atividade política lá, mas não era uma coisa orgânica do partido. Organicamente no partido, passei a militar em 1979, em Curitiba. E como que era essa atuação tua lá em Paranavaí, essa atuação política? Como era essa Paranavaí do fim dos anos 70? Era uma Paranavaí que tinha um movimento cultural interessante. Tinha o grupo Gralha Azul, festivais de música, tinha um MDB bem organizado, forte, combativo na cidade, e tinha a atividade de organização da oposição. E também tinha, lógico, gente que fazia uma militância mais séria, de resistência à ditadura, organizada nos partidos de esquerda. De fato existia isso, mas eu não cheguei a frequentar esse ambiente em Paranavaí. Qual que era esse papel do MDB, tanto lá como aqui? Na tua visão, ele exercia de fato um combate à ditadura? O MDB foi um instrumento fundamental de luta contra a ditadura. O MDB, as vitórias eleitorais
do MDB, como resultado da exploração inteligente que ele teve das crises econômicas da ditadura, conduziram o partido a ter uma interlocução, a ter um relacionamento com a sociedade brasileira que uma organização de luta armada, que uma organização de guerrilha urbana não teria, jamais, né? O MDB teve acesso, ainda que com censura, ainda com restrições, à televisão, ao rádio, pôde falar, pôde criticar, dentro dos limites que era possível fazer, e isso deu ao partido uma relação com a sociedade brasileira, a ponto de ter tido grandes vitórias eleitorais, ter forçado o regime a alterar, por exemplo, a composição do Senado Federal, criando a figura do senador biônico para manter a maioria no Senado, porque a oposição havia crescido. Então, esse jogo produziu um desgaste para o regime militar que levou ele ao final, né, e produziu toda a sequência de atos que teve depois. Inclusive, uma das grandes conquistas da sociedade foi a anistia. E como que o PCB, depois de 79 até 85, estava se posicionando aqui em Curitiba? Qual que era a estratégia do PCB aqui? Você lembra? Lembro bem. O PCB, a singularidade do PCB, frente aos outros segmentos de esquerda, era que ele de certa forma serviu de liga entre setores mais radicais e mais conservadores dentro da Frente Democrática, que era o MDB. Como o PCB tinha uma visão de que a derrota da ditadura se daria pela via institucional, ele trabalhava o tempo todo para fazer essa liga, para consolidar essas frentes, aproximação das lideranças democráticas, a fim de impor avanços e derrotas, avanços para a oposição e derrotas para o regime militar. Esse papel, eu diria que era um papel extremamente pragmático. O PCB, como força de esquerda, conseguia ter uma visão pragmática do processo, enxergar como ele deveria se desenvolver e como ele deveria se consolidar e quais os resultados ele poderia trazer no futuro a partir daquelas estratégias de consolidação de frentes. Inclusive, teve uma curiosidade que o partido teve até dificuldades internas quando houve a decisão de fusão do MDB com o PP, que era uma força comandada pelo Tancredo Neves, uma força conservadora. Isso teve uma discussão muito intensa no partido e o partido acabou apoiando aquela medida de fusão dos dois partidos, porque entendia que aquele era o caminho para derrotar a ditadura. A mesma postura o PCB teve quando decidiu que deveria conclamar, deveria trabalhar para que todas as forças democráticas fossem ao colégio eleitoral votar no Tancredo Neves, porque acreditava que aquele seria um passo fundamental na consolidação do fim do regime militar e da conquista da democracia. E todos que foram não se arrependeram, porque o Tancredo acabou ganhando a eleição do Maluf e impondo à ditadura, os setores mais duros da ditadura, uma derrota séria e que realmente foi o fato consumador do fim do regime militar e, vamos dizer assim, do início da criação desses alicerces todos que desembocaram na elaboração da Carta Constitucional de 88. E o PCB tinha um trabalho de base também? O PCB tinha, em Curitiba tinha uma figura do partido chamado Otávio Barbosa, que era vendedor ambulante. Inclusive foi candidato a vereador do partido em Curitiba, com muita militância nos bairros da cidade, muita militância popular. O partido também tinha atuação no movimento de bairros, nas associações, na federação, em sindicatos. O partido tinha atuação em vários sindicatos, uma forte atuação nos sindicatos bancários, sindicato dos ferroviários nos anos da ditadura. O partido teve efetivamente uma atuação importante nesse período todo da ditadura,
no interior do estado, inclusive organizando movimentos de trabalhadores da agricultura, essa questão das terras devolutas no sudoeste do Paraná. João Saldanha, o saudoso João Saldanha, andou muito pelo Paraná, cumprindo tarefa do PCB, dando assistência a esses movimentos de trabalhadores rurais no sudoeste do Paraná. Então o partido teve, de fato, essa atuação. Eu creio que o problema, depois de 85, foi o PCB não ter entendido qual deveria ser o seu papel. E aí criou espaço para que outras forças de esquerda ocupassem o espaço. E o PCB, Rochinha, ele era percebido como tal dentro do MDB? Sem dúvida nenhuma. No parlamento... Aqui no Paraná, o MDB Curitiba. Tá? Sim, sem dúvida nenhuma. O PCB teve uma participação importante na composição, na articulação da chapa que colocou o Richa como candidato a governador. Nessa aliança, nessa fusão do PP com o PMDB, que no Paraná era problemática, porque os setores que estavam no PP eram setores assim, muito conservadores, né? João Elísio, Afonso Camargo, e o partido trabalhou para que essa fusão acontecesse a fim de que o Richa pudesse se eleger governador. Eu creio que isso era... O partido tinha, de fato, militantes atuando nisso, tinha pessoas que tinham muita simpatia pelo partido e que colaboraram muito nessa tarefa. E na composição do governo, o partido, inclusive, acabou ocupando cargos, né, dentro da estrutura do governo, nomeados pelo Richa, apesar da restrição do comandante da região militar, que esteve com o Richa, recomendando que ele demitisse essas pessoas, deu lá uma lista para o Richa de comunistas que estavam no governo, que ele deveria demitir, inclusive nominando pessoas do secretariado, né? O Otto Bracarense, o comandante chegou a pedir a exoneração do Otto, porque ele teria, o Otto, relações com o Partido Comunista Brasileiro. Então o PCB teve, de fato, uma participação importante na costura dessa coisa toda e dessa aliança, e tinha, de fato, era ouvido, o Richa ouvia o partido, as figuras importantes, proeminentes do PMDB nessa ocasião tinham reuniões com a direção do partido, dialogavam, né? O partido tinha realmente uma expressão, porque era um elemento de articulação importante. Então ele era visto como partido, se sabia dentro do MDB quem era do partido, você mencionou que tinha reunião então entre diretorias. Sem dúvida, sem dúvida. Não, todo mundo sabia que eu era do PCB, que o Expedito era do PCB, que o Valdir Isidoro, o Benjamin, a Marinalva, o Marcelo Jürgen, que todos militávamos dentro do PMDB, mas todo mundo sabia que éramos do Partido Comunista, de uma tendência, que era uma tendência dentro do PMDB, do Partido Comunista. No PCB, o pessoal era o povo do partidão, né? Que a esquerda mais radical nos chamava pejorativamente de reforma, o pessoal da reforma. E você tem informações de como era como era a relação do PCB com o MDB, desculpe, antes de 79, ali no meados da década? Era exatamente como foi depois, porque até o partido ser legalizado em 85, o partido conviveu dentro do PMDB. E teve uma boa convivência, muito profícua. Eu me lembro que da década de 70 o partido tinha lideranças no Congresso Nacional como Roberto Freire, Alberto Goldman, deputados do Nordeste, que tinham, todo mundo identificava como sendo militantes do PCB e que tinha uma participação importante na direção, na cúpula nacional do PMDB. Quais tarefas você chegou a exercer pelo PCB em 79, 80, 81? Olha, a tarefa era basicamente de viajar ao interior para ter contato com
as sessões municipais do partido, conversar, levar documento, fazer reuniões de orientação política, participar da juventude do PMDB, que durante o período em que eu fiquei no PMDB eu fui dirigente da juventude do PMDB, na UP também, na UNE, na entidade estudantil onde eu fiz o meu curso, que inicialmente foi em São Paulo, mas depois aqui na Faculdade de Direito de Curitiba, nós formamos uma célula do partido lá e ajudamos a organizar chapas para disputar o diretório acadêmico, enfim, as tarefas relacionadas com a organização do partido. O partido era um partido de quadros, né? Não era um partido de massas, então a gente tinha essa tarefa de cuidar, de capacitar, de preparar melhor os nossos quadros. Rochinha, o que eu gostaria de perguntar, que eu acho à vontade. Uma boa explanação, né? Já foi muito claro e direto nas tuas considerações. Você teria mais alguns elementos dessa memória do teu pai que você poderia deixar, registrar? Memória do Expedito é uma figura, pessoalmente, assim, extremamente intensa, concentrada, focada, irritantemente disciplinado e convicto das suas ideias, né? Ele, com a coragem que tinha, nunca arredou um minuto, não arredou um palmo da luta, não teve receio, não teve medo, né? E sem dúvida nenhuma um exemplo extraordinário, né? de militante, né? Nunca deixou de fazer as tarefas do partido, quaisquer que fossem as mais fáceis e as mais perigosas, ele ia, desempenhava, fazia, e por isso tornou-se uma figura extremamente respeitada, né? Era um interlocutor que os outros setores que atuavam com a gente dentro do MDB gostavam de tratar, porque o que era combinado com o Expedito sabia-se que seria cumprido rigorosamente, sem nenhuma... e como o chefe de família, o que ele fez foi influenciar todo mundo, né? Os meus irmãos que não se tornaram militantes políticos também tiveram uma consciência de política democrática, progressista. Outro irmão meu que foi para a política, o Carlos Rocha, foi, na década de 80, o fundador do DCE de Maringá, na Universidade de Maringá, fruto também dessa formação que teve em casa com o Expedito. Então, realmente é uma figura admirável. Você lembra como que eram as disputas aqui dentro do MDB, envolvendo o MR8, o PCdoB, PCB, porque o PCB já estava no MDB, vai chegando no fim da década, esses outros setores, como você bem mencionou, entram. Você lembra como que eram essas questões? Se em algum momento vocês compunham alguma frente dentro do partido para derrotar outros setores, ou se era uma rivalidade que exasperava, enfraquecia o próprio movimento de esquerda dentro do partido? Eu diria que quando, dependia da circunstância, quando se tinha a pretensão, vou dar um exemplo prático, de ocupar um espaço numa convenção do MDB, seja nacional, municipal ou estadual, em que haveria uma composição de chapas, o trabalho do partido sempre foi o de buscar a composição, a unidade, defendendo, via de regra, né? Nem sempre, portanto, havia as exceções, mas via de regra, que essas chapas elas se compusessem com gente de todos os setores do partido. Então, o partido sempre tinha uma postura de fazer com que os companheiros do MR8, do PCdoB, participassem, integrassem, e jamais houve, eu não me lembro, do partido ter posturas de exclusão, né? Ao contrário, o trabalho do partido era sempre todo pela unidade, tanto que o jornal do partido nessa época chamava-se Voz da Unidade, que era o mote do partido, formação da unidade. Obviamente que as divergências, elas se davam muito também no campo conceitual, né? Por exemplo, quando você fala
levanta uma bandeira da anistia e você sustenta anistia ampla, geral e restrita, né? O partido, como tinha essa visão pragmática, o partido lá, vamos conquistar a anistia, que for possível anistiar, né? Vamos buscar a anistia possível. E tanto que essa anistia que nós temos, ela é resultado de um pacto dos setores hegemônicos na oposição e no governo, né? Lógico que naquela ocasião existia gente que foi contra isso, essa anistia restrita, essa anistia parcial, que não concordava, mas esses setores eram setores minoritários no contexto tanto da oposição quanto do regime militar. O setor hegemônico da oposição e é bom dizer, das entidades da sociedade civil que participavam dessa resistência na época. A ABI, CNBB, OAB, também abraçaram essa anistia que possibilitou imediatamente a volta de grandes lideranças e de libertação de gente, como o Expedito está condenada a cumprir 18, 19 anos de prisão, com um trânsito em julgado na Justiça Militar. Então, isso foi um pacto que se consolidou em regra, né, em lei. Também, quando você falava em reforma agrária, né, os setores mais à esquerda falavam em reforma agrária radical. Essa era a bandeira. O partido falava em reforma agrária. Vamos fazer uma reforma agrária. Então, o embate era muito conceitual. Ele se verificou muito também no processo constituinte, de 86 a Constituição de 88, isso aconteceu muito. E o partido sempre advertindo. Parece que o partido era sempre aquele cara mais velho que dá os conselhos para os mais jovens, né? Quando nós radicalizamos a questão da reforma agrária na Constituinte, o que aconteceu? Retrocesso, né? Então, todas as vezes que a esquerda, mais a esquerda, radicalizava na Constituinte, o que acontecia era perda, era retrocesso. Por quê? Porque o centro ia para a direita. O partido sempre tinha essa noção de tentar atrair o centro, porque o centro era o que ia desequilibrar o jogo. Então, todas as vezes que a esquerda conseguiu atrair o centro no processo constituinte, nós avançamos. Quando ela perdeu o centro, nós perdemos, nós retroagimos. Então, o partido, como era, digamos assim, o irmão mais velho, sempre dava o conselho, olha, não radicaliza porque não vai avançar. E, de fato, isso era uma coisa corretíssima. Quem visitar a história vai ver, inclusive lá atrás, durante o regime militar, há uma coisa que se fala, que os setores de esquerda não gostam muito de ouvir, mas de que o partidão, o PCB, sofreu muito por conta dessa opção de alguns setores da esquerda de fazer guerrilha e fazer luta armada, né? O PCB, que não fazia guerrilha e não fazia luta armada, acabou perdendo muita gente. Gente que não portava arma, que não tinha nenhuma atividade belicosa, que não assaltava banco, que não... e foram assassinados pela ditadura por conta desse jogo, né? Toda vez que se assaltava um banco, que se sequestrava um embaixador, os setores mais radicais da ditadura, mais à direita da ditadura, conseguiam implementar represálias mais duras, mais radicais também, e isso criou vítimas, né? Sem dúvida nenhuma. A história está aí para demonstrar. Então, o partido, acho que sempre teve isso muito claro. Isso fez do partido ele ser um instrumento singular nesse período todo, né? de compreensão. A gente, quando conversava com Salomão Malina, com Givaldo Siqueira, com todos aqueles dirigentes do partido, pessoas que tinham participado da Segunda Guerra, que tinham participado da ditadura Vargas, que tinham passado por todos aqueles processos que vieram depois. Eu com 19 anos, 20 anos, sentava para conversar com uma figura dessa, ficava ouvindo o cara e o cara falando, olha, não adianta que tudo isso que estão fazendo aí, de radicalizar, nós já fizemos no passado e não deu certo. Então agora
orientação é outra, a orientação é de tentar unidade, de tentar transigir, de tentar fazer avançar através de processos, né? E isso foi acontecendo e, embora o PCB não tenha se tornado a grande força da esquerda depois da redemocratização do Brasil, sem dúvida nenhuma, foi o setor de esquerda que mais acertou na política. Na leitura teórica. Na leitura teórica e na ação política. Rochinha, por outro lado, na história oficial, voltando à questão do MDB, na história oficial, você tem um MDB apresentado como o bastião, a resistência, a ditadura e tal. Mas pensando que havia dois partidos, a Arena e o MDB, e questões pessoais levavam alguns políticos, mesmo favoráveis à ditadura, a ter que entrar no MDB. Vocês percebiam a presença de setores retrógrados quase dentro do MDB, que vocês tinham que fazer um combate interno a eles? Ou não havia essa... Sem dúvida nenhuma, havia sim. E digo mais, existiam cidades no Brasil que os comunistas não podiam pisar na sede do MDB. Porque, assim como tinha a Arena 1 e a Arena 2, em alguns lugares, todos os setores do MDB eram setores ligados ao regime militar, ligados à ditadura, né? Esse, inclusive, foi um processo interessante, que foi melhorando com o tempo, né? Porque no Congresso Nacional, como o PMDB ele não era um partido de massa, né? E não era um partido leninista, ele era um partido de parlamento, de parlamentares, né? Essa que é uma característica que quase todos os partidos hoje no Brasil têm, né? Então, quem tinha força dentro do MDB era quem tinha mandato, né? E quem, como nós, éramos uma força nacionalmente organizada, né? Então, você podia ter um setor conservador, por exemplo, no MDB de Londrina, mas isso era uma coisa lá em Londrina. No Paraná, quando você reúne todo mundo, o jogo é outro, né? E às vezes você pode ter um estado mais conservador, mais atrasado do MDB, mas na hora que você reúne o PMDB do Brasil inteiro, ele era um PMDB progressista, um PMDB que resistia, que combatia o regime militar. Isso é que era importante. Em Curitiba, tinha a presença, percebeu essa presença mais conservadora em alguns grupos? Tem, lógico, sem dúvida nenhuma. Porque depois da ditadura todo mundo virou lutador da democracia. Sem dúvida. Mas na época, entre aqueles que defendiam o regime, ou mesmo que estavam no MDB por uma carreira pessoal, um projeto político pessoal mesmo, isso era perceptível numa leitura de vocês? Não, sem dúvida. Na verdade é o seguinte, o que são os partidos no Brasil, né? Esse são o que sempre foram, são projetos pessoais, né? Os partidos no Brasil é um ajuntamento de projetos pessoais, né? Desde do município até a União Federal, são projetos pessoais. Os programas são circunstancialmente observados ou não, né? Então, o MDB era isso, né? E pior ainda, porque o MDB era uma frente, né, que era uma arca de Noé, ou seja, o requisito para entrar era ser contra o regime militar, né? Esse diferencial inicialmente não foi o corte fundamental, porque tinha gente dentro do MDB que apoiava a ditadura, né? Mas com o tempo, com as vitórias eleitorais, vamos dizer assim, com a bancada do MDB ganhando musculatura no Congresso Nacional, isso foi sendo afirmado e depois, no final, embora fosse um partido que tivesse pessoas ideologicamente conservadoras, né, você tinha gente conservador de direita e até radicais de esquerda, o fato é que todo mundo que estava ali tinha uma finalidade que era derrotar a ditadura. Rochinha, deixa uma palavra final, uma leitura, algo que lhe seja relevante, como que marcou esse período de alguma forma, ou não marcou? Não, na verdade, o que para mim pessoalmente, né, o que eu tenho a dizer é que esse período marcou, e hoje eu olhando para trás, eu consigo enxergar o seguinte, que era absolutamente extraordinária
a capacidade que os setores democráticos que lutaram contra a ditadura, que estavam alojados dentro do MDB e depois no PMDB, tinham para produzir consensos. Era uma coisa fantástica, a capacidade que se tinha de costurar frentes, de costurar unidades, de buscar consenso em conceitos, né, na elaboração da política. Isso era uma coisa fantástica e que é uma grande escola. Acho que se alguém quiser um dia trabalhar esse tema, visitar esse período da história do Brasil é importante, porque realmente foi um período em que a classe política foi capaz de produzir grandes consensos, extraordinários consensos, né? Diferentemente de hoje, que você vê tudo muito radicalizado, poucas vias de comunicação, de interlocução, os projetos pessoais são obstáculos, vamos dizer assim, mais exuberantes na busca de soluções, e que espero que seja uma fase que passe rápido da sociedade brasileira e que ela volte a ter essa capacidade de conversar, de produzir consenso, a nossa classe política, de encontrar soluções, que está claro que o Brasil consegue avançar quando pratica esse tipo de política. Só para fechar, Rogério, hoje você se desfiliou no PCB? Eu fui filiado ao PPS até cerca de 5 anos atrás. E me desfiliei no momento em que eu achei que já não fazia diferença nenhuma em eu estar ou não filiado a um partido político. Então, eu hoje digo a você que eu me oriento, talvez fruto dessa escola que eu tive dentro do PCB. Eu me oriento muito pelo norte que foi traçado lá atrás, de buscar consolidar sempre a democracia, né? E os avanços. Hoje eu diria que o papel fundamental de qualquer pessoa que tem consciência de que o Brasil precisa consolidar avanços, precisa consolidar sua democracia, em primeiro lugar, saber qual que é o objetivo fundamental. A sociedade brasileira teve uma experiência extraordinária de 1930 a 1980. O Brasil foi o país que mais cresceu no globo terrestre nesse período, de 30 a 80. Nós nos tornamos a 8ª economia do mundo. Em compensação, nós produzimos uma das maiores massas de excluídos da face da Terra. Significa dizer que o capitalismo brasileiro é um capitalismo excludente, que produz miséria, que não inclui, né? Portanto, trazendo isso para um exemplo mais prático, não adianta você fazer distribuição de renda pela via indireta, né? Ou seja, você conceder benefícios indiretos, reduzir o imposto da cesta básica, reduzir o imposto daquilo, reduzir o imposto disso. Esses benefícios indiretos não chegam na população. Está aí o governo do Lula demonstrar que o benefício direto é o que chega no bolso da população e que ajuda e que contribui para eliminar o objetivo fundamental do Programa Constitucional Brasileiro, que é a erradicação da miséria. Então, acho que a luta hoje é para aprofundar isso, para utilizar os recursos, os equipamentos do Estado brasileiro, a fim de eliminar essa massa de excluídos que nós criamos nesse século, que é algo em torno de 40, 50 milhões de pessoas, e finalmente agora, depois da Constituinte de 88, com um novo equipamento que nós temos, que é a Constituição, nós estamos conseguindo avançar nesse sentido. Bolsa Família, cota nas escolas públicas, programas na área de agricultura, para o pequeno agricultor, programas na área do comércio, da indústria para o pequeno. Tudo isso é capaz de nos ajudar a superar essa questão que é fundamental. Enquanto o Brasil tiver essa massa de miseráveis, isso significará sempre um peso absurdo, monumental, para o Brasil arrastar. Então, é preciso
resolver isso aí, tirar essa gente toda dessa situação que ela está, da escola, da educação, da emprego, da salário, né? E esses programas são fundamentais nesse sentido. Eu diria que hoje o foco tem que ser isso. Na minha opinião, quem perde esse foco cai um pouco nisso que eu falei aqui, que é da partidarização absurda que nós estamos enfiados e que é incapaz de produzir consenso. Rochinha, tem uma última pergunta para te fazer. Qual foi o peso do teu pai na tua trajetória? Porque não deve ser fácil você, filho de uma figura renomada do Partidão, você ter uma trajetória facilmente desvinculada. As pessoas, isso te abriu portas? Como foi essa? Eu costumo citar duas coisas que aconteceram na minha vida que marcam muito, né? Duas, não, três, eu vou citar três. Quando teve o golpe, que nós ficamos em Curitiba, creio que minha família ficou em Curitiba ainda depois do golpe, por coisa de 8 meses, eu acho que menos que um ano. Eu era criança nesse período, eu me lembro dos agentes entrando em casa e desmanchando toda a casa, tirando panela do armário, tirando a roupa do guarda-roupa, desarrumando tudo. Eles iam embora e a minha mãe ficava arrumando tudo aquilo. Isso é uma coisa que eu me lembro até hoje, não esqueço. Que também não me gerou nenhum trauma, né? Eu tenho consciência de que aquilo era uma luta, e ela, minha mãe, tinha, né? Minha mãe foi uma figura extraordinária, ela nunca arredou um centímetro, nunca cedeu, ficou companheira, sempre, né? Solidária. Outro episódio é que quando eu ia para a escola, comecei a ir para a escola, a minha mãe sempre dizia, se perguntarem o nome do teu pai, você diga que você não lembra, que você não sabe, né? O que ela queria com isso? Era mais fácil ela dizer para mim que diga que você não sabe o nome do teu pai, que você não lembra, do que ela tentar meter na minha cabeça que o nome do meu pai era Tiburcio Melo, que era um outro nome. Então, para não correr nenhum risco, ela falou, não diga que você não sabe, que você não lembra. Isso foi uma coisa que marcou também. E a outra coisa que marcou também, foi importante, foi fundamental, já depois de formado, recém-formado, eu me formei em 85, na Faculdade de Direito de Curitiba. Em 85, o partido foi legalizado. Nós fizemos uma reunião no partido, aqui eu já era do Comitê Central do Partido no Paraná, nessa época. Nós fizemos uma reunião para decidir quais pessoas do partido iam assinar a ficha e a ata de fundação para a legalização do partido. Até então, todo mundo sabia que fulano era do PCB, o cicrano era do PCB e tal, mas todos filiados ao PMDB. Assinar a ata de fundação do partido e levar registro no Tribunal Eleitoral significava aceitar a hipótese de você ver o teu nome no jornal dizendo, fulano de tal é comunista, né? E aí nós fizemos uma reunião na direção do partido para dizer quem ia assinar essa ata. E foi um problema. Foi um problema porque nós tínhamos alguns advogados na direção do partido na época e o argumento era assim, se eu assinar isso aí, eu vou perder cliente, eu vou ter problema na minha vida pessoal, então eu preciso de mais tempo para melhorar. Enfim, quem teve que assinar a ata fui eu, e eu já estava advogando nessa ocasião. E, de fato, esse troço passou pela minha cabeça. Falei, realmente, ouvi os colegas falando que, eventualmente, a pecha de comunista podia ser um prejuízo. Mas, enfim, eu fui e assinei, e eu vou dizer a você que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, porque eu passei a ser mais respeitado pelos meus clientes do que eu já era. Né? Porque teve até um cliente que disse o seguinte, não se preocupe não, eu sou de direita, não concordo com nada do que você fala, mas se você é comunista, você é sério, então eu confio em você. Ouça bem esta canção.
canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.